Olá, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz esteja sobre todos nós. Agradeço desde já a todos que já nos seguem no canal Essência Cristã e que você que ainda não nos segue e está começando agora, inscreva-se aqui no nosso canal, ative o seu sininho, dê o seu like, espalhe os nossos links para que cada vez mais pessoas sejam alcançadas pelo nosso trabalho, por esse bate-papo, na verdade, que a gente traz para cada um de nós, tá certo? Irmãos, sem perda de tempo, nós vamos trabalhar hoje, conversar um pouquinho sobre a quinta lição da Escola Bíblica Dominical do trimestre, ok? O tema da lição é as sutilezas do materialismo e do ateísmo. Sem perda de tempo, irmãos, vamos já direto para o nosso texto áureo que diz o seguinte: porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Isso se encontra, irmãos, lá em Romanos, capítulo 1, versículo de número 20. A nossa verdade prática de hoje diz o seguinte: tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. Queridos, lição bíblica muito importante, uma lição que vai falar, dar os conceitos do materialismo, do ateísmo, e vai falar, irmãos, de que forma o inimigo está usando, de forma muito sutil, esses dois movimentos contra a igreja. Vamos ficar bem atentos e a gente vai discutir sobre isso, tá certo? Vamos direto à leitura bíblica em classe que se encontra, irmãos, na epístola, na carta aos Romanos, no capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 23. Diz o seguinte, versículo 18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E o último versículo 23 diz o seguinte: e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Irmãos, depois da leitura, a gente vai trabalhar com os irmãos, mostrando quais são os principais objetivos dessa lição. Por que trabalhar essa lição? Os objetivos da lição são os seguintes: conceituar o materialismo e o ateísmo, rastrear as raízes do materialismo e do ateísmo, pontuar os pressupostos do materialismo e do ateísmo e afirmar o posicionamento da Igreja de Cristo diante desses movimentos. Para a gente entrar propriamente dito, irmãos, na lição, nós vamos fazer uma oração e em seguida ficaremos com o nosso primeiro hino da harpa cristã, o hino 107, tá certo? Para a gente dar uma relaxada e aí a gente começar para valer na nossa lição, ok? Vamos fazer uma rápida oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, a Ti rendemos glória, rendemos graças, porque sabemos, Senhor, que Tu és o porto seguro, Tu és o refúgio daqueles que realmente precisam. Tu és, Senhor, o nosso guardião, o guardião que nunca dorme, que está sempre pronto para pelejar e vencer pelo seu povo. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e que a gente possa, Senhor, diante da Tua presença neste momento, te pedir
que o Senhor derrame da sua bênção, da sua glória e do seu entendimento, para que a gente possa sair daqui, Senhor, deste vídeo, desta lição, deste bate-papo, sair daqui, Senhor, conhecendo e tendo ainda mais conhecimento sobre os efeitos do materialismo e do ateísmo. Senhor, nosso Deus, fica conosco, nos abençoa grandemente, em nome de Jesus. Irmãos, hino de número 107, daqui a pouquinho a gente está de volta. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Eita, irmãos, que hino maravilhoso, não é isso? Firme nas promessas de Cristo, firme nas promessas de Cristo. Ele nos prometeu, então vamos ficar firmes nessa promessa, firmes sempre no rumo, no prumo daquilo que Deus quer pra gente, que a gente possa continuar cada vez mais adorando e bendizendo o teu santo nome. Queridos, na lição de hoje, nós vamos trabalhar alguns tópicos que são importantíssimos dentro desse tema da sutileza do materialismo e do ateísmo. Os tópicos da lição são os seguintes. Primeiro, compreendendo o materialismo e o ateísmo. O que é o materialismo, o que é o ateísmo. Segundo ponto, as raízes do materialismo e ateísmo. A consequência do pecado e a cegueira espiritual. O terceiro ponto, irmãos, pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas. Nos primeiros subitem do terceiro tópico, a negação da existência de Deus, e no segundo, negação de que o homem é um ser singular. E no quarto tópico, quarto e último, respondendo ao materialismo e ao ateísmo, afirmando as verdades bíblicas, da Bíblia, e fazendo o uso correto da razão. Queridos,
depois de vermos, né, os tópicos da nossa lição de hoje, vamos fazer um contexto, tentar fazer um contexto dessa carta, né, escrita por Paulo aos Romanos. Deixar bem claro, irmãos, que essa carta ela foi escrita por volta do ano 55, né, da nossa era cristã, ou seja, algo aproximadamente 20 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, certo? E um detalhe, Paulo, quando escreveu essa carta aos Romanos, Paulo não conhecia pessoalmente os irmãos, os cristãos, né, lá que estavam em Roma. Mas Roma, irmãos, vamos lembrar, era a capital do império, do maior império da época, o Império Romano, né, que a cada dia conquistava novos territórios e se expandia cada vez mais. E essa expansão territorial, irmãos, fazia com que o trabalho de Paulo como missionário ele fosse facilitado, porque com a expansão, né, do território e da política e da economia romana, facilitava o deslocamento, facilitava a pregação da palavra de Deus. Paulo poderia entrar em qualquer lugar, em qualquer cidade, em qualquer parte do território conquistado e levar a palavra de Deus. No entanto, irmãos, aos romanos especificamente, ele mesmo diz, né, lá nos primeiros versículos, que, olha, eu tive muita vontade de conhecê-lo, de visitá-los, né? Deus é testemunha disso e tal. Então, Paulo, irmãos, ele começa a epístola aos Romanos, que, diga-se de passagem, é a maior epístola que Paulo escreveu, né, a uma determinada igreja, um determinado povo, né, cristão. E quando Paulo escreveu isso, irmãos, ele estava possivelmente em Corinto, tá certo? Ele não tinha ido para Roma, nem conhecia os irmãos romanos. No entanto, ele mesmo diz, lá nos primeiros versículos, olha, todo mundo conhece a fé de vocês. Todo mundo já comenta sobre a fé dos cristãos de Roma. E aí, irmãos, Paulo diz, olha, eu tenho muito desejo de conhecê-los, de visitá-los, mas Deus é testemunha. Eu oro por vocês, eu lembro de vocês constantemente. Então, Paulo começa a epístola aos Romanos, irmãos, primeiro dando a sua credencial, né? Olha, eu sou Paulo, aquele que fui escolhido por Deus para ser apóstolo. Então, ele começa dando as suas credenciais, mostrando quem é ele e quem é que estava escrevendo realmente. E certamente, irmãos, os irmãos cristãos de Roma já conheciam, pelo menos de ouvir falar, né, do próprio Paulo, tá certo? E a epístola, irmãos, de Romanos, ela pode ser dividida em duas partes. Até o capítulo 11, a gente poderia colocar como sendo uma parte doutrinária. Paulo vai doutrinar, vai ensinar ali aos romanos sobre o Evangelho, sobre o amor de Cristo, sobre diversos assuntos. E a partir do capítulo 12 até o final, Paulo ele vai trabalhar mais a parte de exortação. Alguns teólogos, irmãos, falam que poderia estar existindo uma certa discussão entre os cristãos romanos, que poderia até provocar uma divisão, né, um racha entre a igreja. E Paulo começa a exortar sobre isso. E no capítulo 16, ele se despede de todo mundo, né, dando lá uma relação de amigos, de pessoas que ele cita lá nominalmente até o final. Queridos, é exatamente nesse ponto doutrinário que Paulo traz aqui no texto da lição bíblica de hoje, né, Romanos, a partir do versículo 18, Paulo começa a parte doutrinária realmente de sua epístola. Ele começa a ensinar. E como diz o Matuto, irmãos, Paulo chegou chegando, né? Já chegou mostrando para que veio. E a partir do versículo 18, irmãos, Paulo ele vai falar, vai condenar, vai mostrar aos romanos a idolatria, certo? E a banalização do homem. A idolatria que o homem estava tendo e a banalização, principalmente, irmãos, não aceitando do próprio Deus como Deus. E aí, irmãos, no versículo 20, ele já diz o seguinte, olha,
não tem desculpa, não existe desculpa, não tem justificativa nenhuma para alguém dizer que não conhece o poder de Deus e a divindade de Deus. Não tem justificativa, né? Então Paulo já começa, irmãos, mostrando para que veio. Só olha, essa desculpa não cabe mais, porque desde o início as coisas invisíveis de Deus já são manifestas pelo seu poder e pela sua divindade. Então não se justifica mais. E aí, irmãos, Paulo vai mostrar a degradação do homem e a idolatria, né? E Paulo chega a comparar, né, a divindade do Criador, que os homens da época estavam tentando fazer, igualar Deus como Criador à criatura, né? Igualar a répteis, igualar a aves, etc. A gente leu aqui no texto, tá certo? E aí, irmãos, fica uma pergunta. Por que é mais fácil para o homem, adorar a criatura, criar idolatria para aves, para quadrúpedes, para répteis e etc, né? Na mitologia grega a gente conhece a mistura, né, de animais e homens sendo idolatrados. Por que adorar a criatura e não o Criador? É mais ou menos aí, irmãos, onde as coisas começam a ficar complicadas, tá certo? E aí, irmãos, nós vamos já começar propriamente dito, a nossa lição com os tópicos. O primeiro tópico, irmãos, compreendendo o materialismo. Acompanhe aqui pelo slide. O materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Nesse aspecto, ele nega a realidade do mundo espiritual, uma vez que a vida espiritual está fora do mundo material conhecido. Os materialistas entendem que, por não haver outra realidade além do material, a religião se torna desnecessária. Isso porque, segundo eles, a religião existe em função de uma verdade revelada que se encontra fora do domínio da matéria. Dessa forma, o materialismo diz que os milagres se tornam não apenas desnecessários, mas impossíveis de acontecer. Assim, a revelação divina, conforme exposta na Bíblia, lá em Hebreus 1:1, é rejeitada como mera superstição e produto da imaginação. Queridos, como a gente leu, o materialismo ele trabalha especificamente, irmãos, a questão material. Ele não aceita ou ele despreza o sacrifício, né, de Cristo na cruz. Ele não aceita a questão da religiosidade, que em certo ponto é até perigoso, né, porque a idolatria parte daí também. Mas o materialismo, irmãos, ele não se preocupa com as questões espirituais. Tudo que envolve ele, tudo que envolve a sua vida, tudo que envolve questão profissional, questão pessoal, questão familiar, enfim, tudo que cerca cada um dessas pessoas que estão dentro desse movimento, só se prende à questão material. Não existe para eles nada do espiritual, tá certo? É mais ou menos aí. E olha o perigo, irmãos. A partir do momento que você descarta, que você despreza o lado espiritual, você está desprezando, irmãos, tudo que Deus fez desde o início, né? Desde a criação do homem, da mulher, do mundo, né? Deus criou os céus e a terra. Então, se ele criou os céus e terras, irmãos, lógico, é evidente que tem o aspecto espiritual. E o materialista, ele não aceita esse lado. Tá certo? No segundo subtópico, irmãos, vai falar sobre o ateísmo. Acompanhe comigo. De uma forma bem simples, o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo a de um Deus pessoal, conforme revelado na Bíblia. É de fácil constatação que o ateísmo anda de mãos dadas com o materialismo. Ambos negam a realidade espiritual e afirmam a matéria como a única existente e possível. Outras causas, e não as de natureza meramente material, tornam-se
necessárias para explicar o materialismo e o ateísmo. Irmãos, ateísmo, todo mundo sabe o que é, né? Nega a existência de Deus. Se nega a existência de Deus, irmãos, então aqui o nosso bate-papo é sem sentido para eles, né? Se nega a existência de Deus, a Bíblia ela não passa de um simples livro, né? Que conta histórias, inclusive a história de um homem que veio como Deus, né? Se fez carne, habitou entre nós e morreu na cruz do Calvário, pagando com o seu próprio sangue o preço do nosso pecado e nos dando a salvação. Então, o ateísmo não aceita isso, não crê nessa condição. Então, se ele não crê nessa condição, irmãos, ele começa a se ligar com o próprio materialismo. Então, ateísmo e materialismo, eles andam ali juntinhos, de mãos dadas, contra a Igreja de Cristo. Tá certo? O segundo ponto, irmãos, da nossa lição de hoje vai falar sobre as raízes do materialismo e do ateísmo. E o primeiro ponto, irmãos, o primeiro subitem, né, do segundo ponto, vai falar para a gente sobre a consequência do pecado, né? Isso como raiz do materialismo, como origem do materialismo. Vamos ver. Biblicamente, o ateísmo é uma consequência da queda. Com a entrada do pecado no mundo, a incredulidade e a consequente rejeição a Deus tomaram conta do coração humano. A criação revela o Criador. Isso deveria conduzir os homens a buscarem e glorificarem a Deus. Contudo, isso não acontece porque os homens que se dizem sábios se tornaram tolos. O salmista, lá no Salmo 53, diz o seguinte: disse o nécio no seu coração, não há Deus, não existe Deus. Queridos, que absurdo, né? Que absurdo. Um coração endurecido pelo engano do pecado é a causa do mal que há na vida do homem. Inclusive, é a fonte de sua mente egoísta, materialista e ateísta. Queridos, primeiro ponto, a questão do pecado, né? A consequência do pecado como origem, como raiz do materialismo e do ateísmo, né? A gente sabe, irmãos, que a partir do momento que o homem caiu, que o homem pecou, que o pecado entrou no coração do homem, as coisas começaram a mudar. O que era ligado unicamente a Deus começou a se distanciar cada vez mais de Deus. E hoje, irmãos, a gente sabe muito bem como é que o mundo se encontra. Já esteve, a gente sempre compara com Sodoma e Gomorra, né? O que diferenciar daquela época para a época de hoje, né? O que diferenciar? Então a gente sabe, irmãos, como é que o mundo está hoje, e por isso o perigo de não deixarmos, irmãos, que doutrinas como o materialismo e o ateísmo, principalmente o materialismo, irmãos, entre dentro das nossas igrejas, do nosso convívio no nosso dia a dia. O ateísmo, eu excluo até nessa parte aí, irmãos, porque o ateísmo, por origem, ele já nega a existência de Deus. Então, se ele nega a existência de Deus, ele, consequentemente, não vai nem para a igreja, né? Não tem nem igreja, não tem nada que ligue ele, que possa ligá-lo a Deus. Tá certo? No segundo subitem, irmãos, do segundo tópico, vai falar sobre a cegueira espiritual. Vamos ver. O pecado é a causa primária da incredulidade humana e, consequentemente, a fonte do seu materialismo e ateísmo. Contudo, convém destacar que as Escrituras mostram que a cegueira espiritual também é causada por Satanás. O diabo trabalha no coração dos incrédulos e os cega para a realidade espiritual. O homem endurecido pelo pecado e cego pelo diabo não consegue enxergar Deus, mesmo que ele se revele de forma bem clara e objetiva, como descreve a carta aos Romanos. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos,
para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Queridos, além do pecado, a cegueira espiritual, né? Você está tampado completamente e não consegue enxergar, irmãos, a manifestação espiritual de Deus no nosso dia a dia. Não consegue nem sequer, irmãos, colocar Deus como o único responsável pela criação do homem e da mulher, criação do mundo de forma geral, não é? O homem prefere, alguns deles, né, preferem colocar Deus num patamar igual ou até abaixo da sua própria criatura, né? O que falar, irmãos, de culturas e outras culturas que tem aí no mundo afora, né, que idolatram coisas mais absurdas do mundo, que não tem poder de nada, né? E ao invés de adorar e idolatrar o nosso único e Salvador, tá certo? Por que que isso acontece, irmãos? Dureza no coração e cegueira espiritual. É o pecado e é a cegueira espiritual, tá certo? O nosso terceiro ponto, irmãos, nós vamos falar sobre os pressupostos do materialismo e do ateísmo. No primeiro subitem do terceiro ponto, vai falar sobre a negação da existência de Deus. Acompanhe comigo. Como vimos, o materialismo e o ateísmo consideram a matéria como a única realidade possível. Por isso, evidentemente, que tanto um quanto o outro têm como pressupostos de suas crenças e convicções a ideia de que Deus não existe. Nesse caso, ambos dizem se firmar em provas científicas para negar a existência de Deus e das demais verdades espirituais. Em outras palavras, o ateu depende da não fé dele e não da ciência. Irmãos, como a gente viu, negação de Cristo. A partir do momento que a gente já falou sobre isso, a partir do momento que o materialismo e o ateísmo, ele se prende ao material e rejeita o espiritual, é lógico que ele vai negar a existência de Deus. Então, esse é um dos pressupostos desses movimentos que estão acontecendo de forma tão intensa no nosso dia a dia, tá certo? O segundo subitem fala o seguinte: negação de que o homem é um ser singular. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Isso significa que o homem, ao contrário das demais criaturas, reflete a imagem do seu Criador. Não é errado, portanto, dizer que o homem é a coroa da criação. Contudo, o materialismo e o ateísmo negam essa singularidade do ser humano em relação às demais espécies. Nesse aspecto, para eles o ser humano não possui uma alma imortal e por isso não passa de um simples produto da cadeia evolutiva. Queridos, essa questão de tentar igualar o Criador, a criatura, a gente até já comentou também sobre isso, né? É uma das coisas mais repugnantes para Deus, né? É desprezar tudo que Deus fez, principalmente, irmãos, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para me dar e dar a você a nossa condição de salvos, né? A partir do momento que nós aceitamos e confiamos no Senhor Jesus Cristo. Então, negar essa condição do homem como singular, como sendo o principal dentro da cadeia de criações, né? Ser o ser principal, né? A partir do momento que Deus diz na própria palavra de Deus que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, irmãos, ali já está dando ao homem uma condição de superioridade às demais criaturas e não rebaixar essa condição de superior que dada por Deus, né? E principalmente não aceitar a divindade, o poder, a espiritualidade do nosso Deus, ok? Irmãos, vamos ficar com mais um hino da nossa harpa cristã. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Só em Jesus queres tu descansar, dá teu falar, Jesus. Mas
e socorro não podes achar, dá teu falar, Jesus. Dá teu falar, Jesus. As trevas fará em luz, em Cristo um abrigo terás no perigo. Oh, dá teu falar, Jesus. Paz redentora tua alma terá, dá teu falar, Jesus. E de inquietudes te libertará, dá teu falar, Jesus. Dá teu falar, Jesus. As trevas fará em luz, em Cristo um abrigo terás no perigo. Oh, dá teu falar, Jesus. Das grandes lutas não queiras fugir, dá teu falar, Jesus. Se o santo gozo não pode excluir, dá teu falar, Jesus. Dá teu falar, Jesus. As trevas fará em luz, em Cristo um abrigo terás no perigo. Oh, dá teu falar, Jesus. Males te assaltam aos mil pecadores, dá teu falar, Jesus. Vai já cansado de penas de dor, dá teu falar, Jesus. Dá teu falar, Jesus. As trevas fará em luz, em Cristo um abrigo terás no perigo. Oh, dá teu falar, Jesus. Cristo virá dissipar teu temor, dá teu falar, Jesus. Pois aos seus santos dá sempre vigor, dá teu falar, Jesus. Dá teu falar, Jesus. As trevas fará em luz, em Cristo um abrigo terás no perigo. Oh, dá teu falar, Jesus. Queridos, depois do hino 218 da nossa harpa cristã, vamos dar continuidade, à nossa lição no item de número 4, que fala especificamente, irmãos, como responder ao materialismo e ao ateísmo. De que forma responder? Irmãos, de forma bem simples, a resposta para esses movimentos e para tantos os outros, que se colocam contrário a Deus, contrário a tudo que a gente conhece desde a origem do mundo até as previsões do Apocalipse, tudo que vai contra a palavra de Deus, irmãos, a gente só encontra resposta na própria palavra de Deus. É a Bíblia que nos mostra, tá certo? Através de manifestações, de comprovações, a existência e o amor de Deus por cada um de nós. Então é baseado nisso que nós somos contrários ao movimento do materialismo e ao movimento do ateísmo. Nós como cristãos, nós preferimos crer na palavra de Deus, buscar as verdades bíblicas, tá certo? E dar razão a quem tem razão, irmãos. Enquanto o materialismo e o ateísmo, eles buscam resposta e dizem encontrá-las na ciência, na verdade, irmãos, eles usam a ciência para tentar justificar aquilo que eles acreditam. Não é a ciência. Nós não devemos negar a ciência porque ela é usada por esses movimentos. Muito pelo contrário, irmãos. A ciência, ela comprova a existência de Deus. Porque a cada passo que a ciência dá, mostra mais ainda a perfeição de Deus durante toda a sua criação. Então, como responder a esses movimentos? Irmãos, não tem outra forma. É usar a palavra de Deus.
tá certo? É a Bíblia que nós devemos utilizar, tá bom? Chegamos ao final da nossa aula, né? Nós vamos concluir a nossa lição mostrando para você os slides da conclusão, tá certo? E logo em seguida, vocês ficam com o último louvor da nossa lição de hoje, tá certo? E esperando que logo mais nós estejamos juntos novamente e discutindo, conversando um pouco mais sobre diversos assuntos da palavra de Deus, ok? A nossa conclusão, irmãos, diz o seguinte: vimos que as ideologias do materialismo e do ateísmo têm se revigorado nesses últimos tempos como sutilezas do engano que procura espreitar a Igreja de Cristo. Como crentes, não podemos fazer vista grossa a essa realidade, nem tampouco negá-la. Estamos em uma melhor posição de combate, porque já sabemos pelas Escrituras de onde elas procedem e, portanto, estamos em boa situação para combatê-las. Somente o Evangelho de Jesus Cristo, conforme revelado nas Escrituras Sagradas, pode romper a falsa blindagem posta no coração humano pelo materialismo e ateísmo e dar o verdadeiro sentido da vida ao ser humano. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos dê e derrame da tua misericórdia e do seu amor, tá bom? Vamos ficar com o hino 228 e que Deus possa nos abençoar cada vez mais. Até a próxima, em nome de Jesus. Este mundo não compreende como alegra o meu viver, mas a Cristo quem atende, o seu código ter. Mesmo quando em aflição, nossa paz te der. Cristo ao meu coração, gozo traz do céu. Se com Cristo aqui viver, tão glorioso é. Maior glória hei de ter se eu guardar sempre a fé. O que me faz muito ditoso, provei do amor de Deus, mas será maior meu gozo quando for morar no céu. Mesmo quando em aflição, nossa paz de Deus. Cristo ao meu coração, gozo traz do céu. Se com Cristo aqui viver, tão glorioso é. Maior glória hei de ter se eu guardar sempre a fé. Sinto meu ser transformado pela graça do Senhor. Cada dia mais chegado, eu amado estou de amor. Mesmo quando em aflição, nossa paz de Deus. Cristo ao meu coração,